Gazi, trabalho como psicanalista e utilizo ferramentas como hipnose e programação neurolinguística também para poder estar agilizando o processo de equilíbrio na pessoa, tá? Hoje eu vim falando sobre um caso que entrou ontem para mim, de uma moça não, ela tem 52 anos, mas eu chamo todo mundo de moça e de moça, vamos lá. Então o que acontece com ela? Ela entrou com uma questão, digamos já, um quadro de autoimune, doença autoimune, tá? E a mãe dela é uma mãe narcisista oculta. E eu venho falando como que isso se desenrolou. E ela chegou e falou pra mim que a mãe dela era uma mãe super protetora. Ou seja, só pra vocês entenderem. Vai ser uma live curta pra poder ser algo ágil, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ela tem 52 anos, já tá há 3 a 4 anos. Ela falou em torno de 3 a 4 anos. Ela quebrou o braço e após a queda do braço, ela começou a apresentar um monte de problemas relacionados com a parte óssea dela. E ela também descobriu que tinha uma hérnia de disco, né? Então, assim, hérnia de disco já é considerado pelas doença psicossomática como pessoas que têm problema para falar aquilo que sente, tá? A pessoa fica com aquilo engasgado e não fala, tá? Isso, ou seja, mas aquilo não é engasgado porque, eu quero falar e não falo, não. Aquilo fica no inconsciente guardado e é justamente do inconsciente que faz as coisas acontecerem. Quando eu perguntei relacionado com a questão da família dela, como era o relacionamento dela com o pai e com a mãe, que eu faço uma anamnesezinha, são 10 perguntas, e ali eu já sei mais ou menos como que é a questão da pessoa, tá? Vamos lá. Ela falou de início, ou seja, ela está apresentando problema. Gente, os dedinhos dela ontem estavam assim, todo tortinhos, tá? Então, assim, porque ela estava tensa, tá? Então, assim, tem problema, né? Na coluna também, devido à hérnia. A hérnia prende um pouco a perna também. Enfim, a perna, às vezes, o coisa do pé fica assim. Sendo que ela vai a um médico, ela vai a outro. Ela vai a vários médicos, ela tem plano de saúde, tá? Ela se trata. E no último médico que ela foi, tá tomando já remédio tarja preta, o último médico que ela foi era um neurologista. E ele falou assim, se esse remédio não te ajudar, imagina, já há 4 anos se tratando, vários médicos, de tudo que é tipo de exame. Então ela foi, o neurologista falou o seguinte, caso esse remédio não surta efeito nas questões que você tá, que não são poucas, são muitas, o que desenvolve fisicamente, por favor, procure um psicanalista, tá? Psicanalista por quê? Porque acessa o inconsciente da pessoa de uma forma mais rápida, ou seja, vai mais direto no inconsciente, tá? Vamos lá. O inconsciente a gente acessa por onde? Pela infância, né? Vamos lá. O que acontece? Aí eu comecei a perguntar, ou seja, rigidez, dificuldade, né? Rígida, só falando para vocês entenderem um pouco, rígida, dificuldade na coluna, dificuldade para andar. Quando eu perguntei como era o seu relacionamento com a sua família, por favor, faça um resumo breve sobre a sua mãe. Primeira coisa que ela falou, minha mãe era muito rígida. Aí a gente vai juntando, é tipo um quebra-cabeça, né? Eu falo que é um Sherlock Holmes, né? De início, para a gente poder ser rápido no diagnóstico, nas situações, que eu trabalho com o quê? Com a hipnose, né? Então, eu preciso estar rápida ali na situação e não deixando a pessoa falar o tempo inteiro. Enfim, vamos lá. Então, o que ela falou? Minha mãe é super protetora, porque quando nós éramos criança, ela fazia tudo do jeito que ela queria. Nós morávamos numa casa grande, ela não queria ter nenhuma moça para ajudar, a limpeza e tal. Então, o que acontecia? Ela ficava sobrecarregada, ficava nervosa e ficava falando que nós éramos inúteis. Ela tinha um irmão que é 2 ou 3 anos mais velho que ela, tá? Nós éramos inúteis, nós não queríamos nada, nós não sei o que, tá. Vamos lá. E o pai dela tinha um trabalho que de viajar muito, tá? Vivia sempre viajando, ou seja, e ela sempre falava, nunca se casem, nunca tenham filhos, não sei o que lá, e ficava sempre implicando com os filhos, brigando e super protegendo no sentido de, você tem que ir no lugar tal, com a roupa tal, você não pode sair, porque eu não quero que você saia, eu não quero que você vá na festinha tal, eu não quero que você faça isso, ou seja, tudo tinha que ser do jeito regrado daquela mãe. E ela conta que uma vez ela foi
Alguém foi para casa dela e ela falou assim, nossa, parece que eu estou aqui na Gestapo. Gestapo era aquele regimento lá que ajudava Hitler, né? Ou seja, tudo tinha que ser de uma maneira condicionada e obedecida, né? Ou seja, se não é da maneira que a pessoa quer, não serve. Então, essa mãe, aí eu achando que era uma mãe super protetora, né? Mas já com a antena ligada, que vinha descontentamento. Sempre que a pessoa tem uma doença autoimune, as sequelas que vêm, né, das mães narcisistas, sejam elas de qual tipo que for, sempre vem sequelas de vários estilos, tá? Então, vamos lá. Essa mãe, ela falava que amava a filha, que queria o bem da filha, colocou a filha para estudar, fazer concurso, já para quinta série primária, eu não sei o nome que se dá quinta série primária hoje em dia, mas enfim, para a filha passar para um bom colégio aqui no Rio de Janeiro, tá? Não vou falar porque essa live vai para os 4 cantos do mundo, mas vamos lá. O que acontece com isso? Essa menina que às vezes já chegou a repetir ano, não tirava nota boa, essa garota passou em bom local, em boa colocação. Por que a garota passou? Porque ela quis mostrar para a mãe que ela conseguia tirar uma nota boa, tá? Então, assim, outro indício, né? Ou seja, um descontentamento com essa mãe. Outra coisa também que a mãe falava. Mas, na verdade, a garota não queria passar para lá. Tanto que no primeiro ano, depois que ela passou para lá, ela repetiu de ano. Ou seja, ela não estava afim daquilo. Ela estava afim de desagradar a mãe. Porque ela se sentia altamente enraivecida com a situação da mãe, né? Enraivecida no sentido de descontente, né? Gente, quando eu falo a palavra raiva, não é enforcar o pescoço do outro. Isso é outro nome, tá? É você se sentir descontente com o outro. Isso é raiva, tá? Mas vamos lá. O que acontece? O que aconteceu com ela? Então, muitos descontentamentos ao longo da vida, tá? Depois ela casou com um homem que era extremamente narcisista, né? A ponto de querer levantar a mão para ela e ela pegou e saiu do relacionamento, tá? Ficou uns anos casada com ele. No final do tempo, ela casou-se com outro homem, ficou acho que 13 anos casada com esse homem e ela aos 38 anos resolveu ter filhos. E com 39 nasceram. Ela queria ter um filho, né? Queria ter um filho porque o marido queria ter um filho. Ela não queria ter filhos, não, tá? A mãe falou tanto, né? Ela não queria ter filhos. E nasceram gêmeos. Então, assim, ela não esperava. 2 meninas gêmeas. Ela fala que elas são muito bonitas, as filhas de olho azul, lourinha. E o marido justamente queria ter uma família daquela formato para poder mostrar para a sociedade uma família bacana. Sendo que essa mãe, vamos contar com relação à mãe, o porquê da mãe narcisista oculta. Porque a mãe não deixava fazer nunca o que a garota queria, era sempre o que a mãe queria. E se a garota, quando ela queria, a mãe mostrava que não podia. Se a garota quisesse fazer alguma coisa que, tipo assim, não tinha problema nenhum para a mãe, né, supostamente, ou seja, que não agradasse a filha, podia fazer, né? Mas vamos lá. Com relação ao colégio, a mãe foi pela filha ter um bom colégio? Não, foi para ela poder mostrar que a filha estava no colégio tal, né? Com relação à parte do irmão, o irmão se tornou uma pessoa extremamente calada na dele. Por quê? Porque aquelas duas viviam como se fosse a mãe muito autoritária e a filha descontente com essa mãe. E a filha contestava a mãe. E esse filho se viu o quê? Sem local para ele, né? Mas ela era a filha bode expiatório. Ele, o filho dourado, mas era um dourado que não era tão dourado assim, né? Hoje em dia ela não sabe o que aconteceu com ele e tal. Enfim. Vamos lá, eu falo um pouco rápido, né? E esse dia ela passou por uma faculdade. A mãe queria que ela passasse por uma faculdade considerada boa, né? Direito, medicina, não sei o quê. E ela passou por um outro tipo de faculdade. Eu não vou ficar muito aqui falando sobre detalhes da vida dela, porque não vale a pena, tá? Um outro tipo de faculdade, né? O que aconteceu com ela? Ela arranjou um estágio para trabalhar. Com 20 e pouquinhos anos, logo assim entrou na faculdade. A mãe foi e ligou para o ambiente de trabalho dela e falou: eu quero que vocês demitam a minha filha. Aí o chefe dela, gostava muito dela, virou para ela e falou assim: sua mãe ligou e pediu para te demitir. Está acontecendo alguma coisa na sua casa?
Ela falou que eu saiba não, sendo que ela pediu para sair do trabalho porque ela sabia que ela não tinha condições de se sustentar naquela época, então ela pediu, então tá, me demita então, por favor, né? Ou seja, isso aí dá mais 2 horas de live falando sobre essa questão, né? E tem uma outra questão também que ela falou, isso só uma consulta, tá, gente? Uma outra questão também que ela falou, os namorados. Quando ela levava o namorado dentro de casa, a mãe sempre falava mal do namorado. Não, mas ele é assim, ele é assado, ele tem problema disso, ele não quer trabalhar, ou ele não isso, e não aquilo, e tá. E a garota nova, a garota queria, não estava se importando com relação a isso. Porque quando é nova não pensa nisso muito, tá? Então, assim, isso já caracteriza uma mãe narcisista oculta. Pelo simples fato da mãe ligar e falar, olha, minha filha, ou seu fulano, ela não é uma boa funcionária, demita ela, por favor, né? Enfim. E outras situações também que ela foi falando, e ela falou que a mãe era super protetora, né? Ou seja, o meio que o ego dela encontrou para não estar vendo o que a mãe mostrava. Aí eu falava, tinha algum indício que você escutou antes de vocês nascerem, de como ela era? Sim, as irmãs dela falavam que ela era uma pessoa esquisita, ela era uma pessoa diferente. Mas a avó, a mãe dela, né, a mãe dessa avó narcisista, era uma pessoa também extremamente regrada, extremamente rígida. Ela era uma pessoa que teve 4 filhos e o marido largou ela. Vocês imaginem, ela estaria hoje, se estivesse viva aí, com 100 e blau de anos. Ela era enfermeira e sustentava aqueles 4 filhos, né? Então, assim, foi uma vida difícil? Foi, mas não é por causa disso que a pessoa se torna narcisista, tá? Isso eu quero também falar para vocês, que o narcisismo ele não é algo hereditário que passa pelo sangue ou você vê no comportamento da outra pessoa, não. Você já nasce assim, tá bom? Essa questão de nascença, de ser narcisista, isso eu tô sempre falando, mas não vou falar agora sobre isso, tá? Então, com relação a esse caso, é isso, tá? Com relação a ela tem muitos descontentamentos guardados dentro de si. Eu falo que ela tá com o brejo cheio, ou seja, tá com um monte de sapo entalado aqui na garganta e ela precisa estar falando sobre isso, colocando para fora. Mas se faz necessário antes o quê? O entendimento de quem é essa mãe, tá? Para depois vir o quê? A aceitação de tudo que aconteceu com ela, porque ela guarda muita raiva, muito descontentamento. Tanto é que na época do colégio, ela fazia parte ela antigamente chamava Grêmio Estudantil, né? Ou seja, ela era a rebelde, a revolucionária, a que queria mudar o mundo. Quando você encontra muitas pessoas que mudam sempre a cor de cabelo, mudam o cabelo, mudam determinadas coisas, então sempre alguma coisa, aquela pessoa está descontente com a sua própria vida. Só que como ela não sabe mudar, ela tenta modificar o meio ambiente que está no entorno dela, tá? E, no entanto, é dentro de si que está a questão. Quando a pessoa está com mais idade, aí a gente se pergunta se realmente ela quer mudar o mundo ou mudar a si mesma, porque às vezes realmente ela quer mudar o mundo, contribuir para um mundo melhor, tá bom, gente? Fica essa minha live de hoje. Qualquer pergunta é uma live rápida, é uma live para quem já está antenado com essa coisa de mãe narcisista, tá? Não é uma live para quem está no início, descobrindo ainda quem é, tá bom? Se é a mãe ou se não é narcisista. Ela não é uma mãe narcisista, ela não se tornou uma mãe narcisista, pelo contrário, tem um cuidado com as filhas muito grande e tal. Tem um grau de toxicidade de vez em quando? Tem, por algumas questões muito pequenas, mas enfim. De repente, ao longo do caminho, eu venho contando mais um pouquinho sobre o caso, tá? Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, envie um direct para mim. Se você se sentiu que está no meio do caminho, fala o seu depoimento, envia para mim o seu depoimento com relação à sua mãe, se você percebe que é parecido ou tal. Porque quando fica nos comentários, eu não vejo porque desce tudo, eu boto muito conteúdo, então assim, fica lá para baixo e eu realmente não vejo, tá? Gente, um beijo grande para vocês e cuidado, quem é filho ou quem ainda convive com as sequelas, leiam sobre as sequelas, né? Porque vem do abandono, a sequela do abandono é horrível, do abandono não, da rejeição é a pior sequela que o ser humano tem. Aí depois vem a do abandono e se sente abandonado, se sente culpado também, tá? Então assim, porque se sente uma pessoa inadequada, então se sente inadequado é porque sente culpa de ser inadequado, tá? Um beijo grande para todos vocês.